Senhoras e senhores, boa noite. Bem-vindos à primeira sabatina das centrais sindicais com os candidatos a governador do Tocantins. Em nome da nova Central Sindical dos Trabalhadores no Tocantins, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil e da União Sindical dos Trabalhadores, agradeço a participação de todos. Com o objetivo de promover a divulgação e o esclarecimento perante os servidores públicos estaduais, civis e militares das opiniões e propostas dos 6 candidatos ao cargo de governador do Estado, a primeira sabatina das centrais sindicais convida neste momento a compor a mesa, por ordem de sorteio, o candidato da coligação Reage Tocantins, Ataídes Oliveira, filiado ao Partido Republicano da Ordem Social. O candidato da coligação Tocantins Faz a Mudança, Marcelo Miranda, filiado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro. O candidato não participa do debate. 3. O candidato do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Luiz Cláudio. A candidata do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, Eula Angelim. O candidato do Partido Comunista Brasileiro, Carlos Potengi. O candidato da coligação A Mudança que a gente vê, Sandoval Cardoso, filiado ao Solidariedade. Peço nesse momento a gentileza que todos se coloquem em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro.
Candidatos, obrigada pela participação nesse importante momento de troca de ideias e apresentação de propostas para as centrais sindicais de nosso Estado. Antes de começarmos a sabatina, gostaria de reforçar, contanto, algumas regras. A sabatina terá 4 blocos. No primeiro bloco, os candidatos terão 2 minutos cada para se apresentarem e destacarem os principais pontos do programa de governo, com ênfase nas propostas direcionadas aos servidores públicos estaduais. A ordem de fala será feita por meio de sorteio. Em seguida, os representantes das entidades classistas darão início à primeira rodada de perguntas, que serão direcionadas a todos os candidatos. Os candidatos vão ter 2 minutos para cada resposta. Será mantida a ordem de fala previamente sorteada no início do bloco. Após, faremos um intervalo de 1 minuto. Neste momento, os candidatos permanecem aqui no palco e apenas um assessor de cada partido ou coligação poderá ter contato com esse candidato nesse intervalo. No segundo bloco, novamente os representantes das entidades classistas farão perguntas aos candidatos. Um novo sorteio será feito para a ordem de respostas, lembrando que não devem passar de 2 minutos. O intervalo entre o segundo e o terceiro bloco será de 10 minutos. Os candidatos poderão aí sim se ausentar do palco e ir para a sala VIP por esses 10 minutos. Terceiro bloco, novo sorteio para a ordem de respostas será feito. Lembrando que cada candidato terá novamente 2 minutos para responder às perguntas. Após o fim da rodada, será feito 1 minuto de intervalo, novamente, com a presença de um representante de cada candidato aqui no palco, e vamos então ao quarto bloco. Nessa rodada, os candidatos farão suas considerações finais por ordem de sorteio, por até 2 minutos, claro. Também será entregue um documento aos candidatos com a pauta de reivindicações e compromissos com as categorias de servidores públicos estaduais. É preciso ressaltar que não serão toleradas manifestações hostis durante essa sabatina. Eventuais direitos de resposta serão analisados pela comissão organizadora. O direito de resposta obedecerá ao tempo limite de até 1 minuto. A sabatina poderá ser transmitida em tempo real pelos veículos de comunicação credenciados, mas os candidatos participantes não poderão fazer uso das imagens e áudios da sabatina no horário eleitoral gratuito. E como estamos utilizando o espaço de uma unidade de ensino, peço a todos que façam a sua parte para mantermos o local preservado, sem danos materiais ou qualquer outro tipo de ação desrespeitosa nesse local. Com as regras claras e estabelecidas, vamos dar início então à primeira rodada da sabatina. Para começar o bloco, será feito então um sorteio da ordem de fala dos candidatos. O primeiro candidato será Ataídes Oliveira. Eu estou premiado mesmo, viu, gente? Candidato, só um minutinho, deixa eu fazer o sorteio de todos, aí o senhor faz uso da palavra. Só um minutinho. Desculpa. Não, sem problema. Segundo candidato, Luiz Cláudio. Carlos Potengi. Sandoval Cardoso. Eula Angelim. E o último, Marcelo Miranda. Então, vamos então começar então com o candidato Ataídes Oliveira. O senhor terá 2 minutos para a apresentação. Seu tempo começa agora. Mais uma vez, desculpa. Paula, né? Paula Bittencourt. Isso. Boa noite a todos, boa noite a todas. Para mim é um prazer enorme estar aqui hoje à noite com vocês, né, com os senhores, com as senhoras, porque eu vejo como uma oportunidade ímpar aqui representando milhares de colaboradores, de servidores. É uma oportunidade realmente de grande valia, porque nós podemos então expor a vocês o que nós queremos para o nosso querido estado do Tocantins. O porquê que nós colocamos o nosso nome à disposição dos senhores e das senhoras para governar o Tocantins. Então, eu quero parabenizar a direção deste evento, né? E aqui está representado por diversos sindicatos, não dá para a gente falar nome por nome, e eu gostaria muito, mas o tempo é muito curto, então, mas eu quero
de uma forma generalizada, parabenizar todos vocês e dizer que vocês estão extremamente corretos em fazer esse tipo de eventos, porque vocês precisam realmente saber quem é que vai governar esse querido nosso estado do Tocantins a partir de janeiro de 2015. E vocês, como colaboradores, vocês que fazem a coisa acontecer, vocês precisam saber o que nós estamos pensando. Então eu quero mais uma vez parabenizar do fundo do coração por essa iniciativa tão brilhante de vocês. E aqui então, nós candidatos, principalmente eu... Obrigada, candidato. Seu tempo acabou. Segundo a ter fala agora, o candidato Luiz Cláudio. Boa noite a todos. Boa noite, candidato Ataídes. Langelim. Pode continuar, candidato. Boa noite, Ataídes, Langelim, Carlos Potengi, governador Sandoval Cardoso. Boa noite à plateia. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite que recebi, porque, como todos sabem, estou sem espaço político gratuito no rádio e na TV, por uma decisão que nós estamos questionando no Tribunal Superior Eleitoral. Então, esses eventos de cunho altamente democrático, que eu já participaria normalmente, hoje em dia, então, eu não posso me dar o luxo de perder, é claro. Eu sou o candidato que representa o novo nessa eleição. Eu sou um candidato que, pela primeira vez, assim como a presidenta Dilma em 2010, disputa um cargo político. Eu sou um candidato que vem de uma região onde as pessoas estão insatisfeitas com o governo central. A população de Gurupi, da região sul, há muito vem reclamando, vem clamando por benefícios, né, por obras, uma parceria mais próxima do governo do Estado. E como isso não estava acontecendo, nós resolvemos colocar o nosso nome à disposição do eleitorado para que ele pudesse avaliar as nossas propostas, que são propostas esclarecedoras, verdadeiras, transparentes e factíveis para o Estado do Tocantins. O nosso plano de governo não é nenhum calhamaço de 400 páginas. É um programa enxuto e que pode ser colocado em prática. Sendo colocado em prática, é claro, irá beneficiar todas as categorias profissionais do Estado do Tocantins. Ou seja, todos os servidores serão contemplados com as propostas que eu tenho para resolver os problemas que eu considero graves para o Estado do Tocantins, além, é claro, da saúde, da educação, da infraestrutura, que já estão sendo colocados aí toda hora nos programas. Obrigado, candidato. Bom, quem fará o uso da palavra agora é o candidato Carlos Potengi. Boa noite. O nosso propósito como candidato ao governo do Estado do Tocantins, aos servidores públicos do Tocantins, é exatamente fazer com que as suas reivindicações como trabalhadores e como servidores públicos sejam atendidos. Porque nós entendemos que o que é mais importante hoje para o Estado são os seus servidores. Mas nós entendemos que os seus servidores não podem ser fragmentados. Eu acho que eles têm que estar unidos nos propósitos comuns, com reivindicações comuns, como servidores públicos. Porque na medida que nós fragmentamos essas reivindicações, as suas organizações, nós estamos fortalecendo a um lado que não é, certamente, o lado dos trabalhadores. Entendo que é importante nós percebermos que cada categoria ou cada servidor tem uma profissão, tem o seu segmento profissional, mas nós entendemos que o mais importante é que seja entendido que esse servidor é um servidor público, seja ele médico, seja ele enfermeiro, seja ele um policial militar. Ele é um servidor público. Então, acho que é importante o servidor público ser entendido nas suas mais variadas categorias de trabalhador. Entenda que ser trabalhador de servidor público, né? Ele não é, por exemplo, um profissional que está trabalhando em benefício próprio. Ele está trabalhando para a sociedade, para o povo do Tocantins. Então, nós entendemos que é importante as reivindicações que são colocadas aqui pelos servidores públicos, é importante que nós discutamos
avaliamos esses processos, eu acho que respeitando cada servidor, discutindo qual será a melhor proposta. Obrigada, candidato. Vamos agora ouvir o candidato Sandoval Cardoso. Seu tempo começa. Só um minutinho. Seu tempo começa agora. Boa noite. Parabenizar a organização da sabatina, agradecer pela oportunidade, cumprimentar a todos os candidatos, dizer da felicidade de governar o Tocantins, um estado que eu tanto amo, que crio meus filhos, dizer do momento importante que estamos passando, que é um momento eleitoral, um momento que temos que escolher os nossos representantes, seja na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, na Presidência da República, no Governo do Estado, no Senado. E mesmo nesse momento difícil, momento sensível, nós conseguimos avançar muito. O Palácio Araguaia nunca esteve tão aberto para os diálogos com os servidores públicos do nosso Estado. E avançamos em vários sentidos, cumprindo com acordos anteriormente realizados e realizando novos compromissos que já estamos cumprindo, e outros que serão cumpridos no futuro. Eu enxergo um Tocantins avante, eu vejo um Tocantins crescente, porém, mesmo os servidores, além de servidores, são cidadão. Todos nós queremos um Estado equilibrado, um Estado seguro, um Estado estável, e além de trabalhar especificamente, de manter o diálogo com os servidores, nós estamos conseguindo vários avanços ao Tocantins, e volto a frisar, em um momento muito sensível. São mais de 300 frentes de serviço, estado afora, a refundação dos municípios, que faz com que surjam novas oportunidades, e a gente tem notado isso dia após dia. Tocantins tem sido notícia nacionalmente de que Palmas é a capital melhor de se viver do Brasil. Nosso comércio foi considerado o comércio que mais cresceu dos últimos 6 meses, e isso eu vejo que não é difícil de avançar muito mais depois que passar esse período. Obrigada, candidato. Vamos agora ouvir a candidata Eulangelim. 2 minutos para suas palavras iniciais. Boa noite a todos, homens e mulheres de bem do Tocantins. Para mim é uma grande honra estar aqui como a primeira mulher candidata a governadora do estado do Tocantins. Sei que não é fácil a gente tomar a frente de um governo diante de tantas dificuldades, até porque estamos vivendo um período de retrocesso. Não tivemos mais, em 8 anos, um governo sequente. E com isso, o que a gente precisa ver é uma visão muito séria e muito sensível a cada categoria, não só de servidores, como dos comerciantes e das pessoas que querem realmente continuar aqui. Não tem sido fácil a gente ver dificuldades tais como as da educação e da saúde, sempre sendo focadas de maneira tão negativa e pessoas tão descontentes. Quem mora no Tocantins e quer permanecer nele, tem que colocar agora políticos realmente comprometidos com a necessidade da população. Temos que ver também, não somente os servidores, que são a base do nosso povo, mas aqueles que realmente estão precisando sair da marginalidade, sair da informalidade e respeitarmos e investirmos pesado nessas pessoas. Ter o diálogo direto, ter a vontade e que os projetos sejam colocados à frente. Não devemos mais permitir que o nosso Estado caia na descrença e principalmente, que as pessoas voltem a sentir aquele desânimo, aquela desmotivação, acreditando que o Tocantins não é o seu lugar. E aqui é uma terra de sonhos e de muito trabalho. Mas é preciso que os governantes se sintam realmente responsáveis por essa necessidade, compromissados com o interesse do povo, com a vontade de ver as pessoas realmente felizes de estarem aqui, e não sempre fazendo aquelas críticas e essa necessidade de estar... Obrigada, candidata, pelas palavras iniciais. Vamos agora às perguntas dos representantes das entidades classistas. As entidades serão sorteadas, escolhidas por ordem de sorteio. Lembrando que cada candidato tem 2 minutos para a resposta. Então, a primeira entidade então, a fazer a pergunta será o Sintras.
Boa noite a todos. Boa noite, candidatos. Senhores candidatos, caso seja eleito, se compromete em ampliar e manter os direitos dos servidores conquistado e garantidos pelo PCCR Saúde, proporcionar as condições de trabalho ao servidor baseado na NR32, ainda manter uma comunicação com os sindicatos da saúde para discutir as demandas da categoria. É isso que eu quero perguntar para vocês, candidatos, se caso forem eleitos, se você se compromete com esse pedido da categoria. Obrigado. Então, o primeiro candidato a responder a pergunta do Sintras é o candidato Ataídes Oliveira. Mais uma vez, boa noite a todos. Evidentemente que lei foi feita para ser cumprida, evidentemente, não é? Então, esses direitos de vocês já adquiridos, só cabe ao governador de estado aceitá-las e cumpri-las, né? E todos esses direitos aqui reivindicados, evidentemente que para nós a gente vê que é uma demanda perfeita de vocês, é uma reivindicação perfeita de vocês. E não há dúvida nenhuma de que vocês, colaboradores no nosso governo, vão ser respeitados, vão ser valorizados, vão ser treinados, mas também vão ser cobrados. Então, o direito de vocês serão, evidentemente, olhado com muito carinho. Eu, como empresário, eu posso dizer, de carteirinha, 30 anos administrando, que sem os colaboradores, você não consegue ir ao canto algum, não é? E pode ter certeza, meu presidente do Sintras, que nós vamos atender todas as suas demandas, evidentemente, dentro das condições, evidentemente, do Estado. Agora, para isto, é necessário que a gente faça 3 coisas. Acaba com essa danada dessa corrupção e equilibra essas contas públicas. E que alavanque e que cresça a economia desse Estado. Isso é necessário. Para que a gente, então, dê aos nossos colaboradores tudo que eles merecem, acima de respeito, a sua valorização. Obrigada, candidato. Quem responde agora é o candidato Luiz Cláudio. Candidato, seu tempo começa agora. Bom, eu pretendo não só cumprir toda essa pauta reivindicatória, como estender também, porque entendo que o servidor público é o maior parceiro que a administração pode ter. Na verdade, administrar o Estado a gente faz com vocês, servidores públicos. E você, Manuel, que eu chamo assim pelo seu nome simples, de forma direta, Manuel, porque é de Gurupi, porque conheço você, conheço sua família, sabe da história que nós temos de luta naquela região. Eu quero até aproveitar a oportunidade e falar para o governador Sandoval que eu estive visitando o Hospital Geral de Gurupi, Sandoval, e infelizmente, ao contrário do que você tinha afirmado, eu não vi nada verticalizado lá. Eu estou até esperando que isso aconteça. Eu não sei se por problema de recurso, aí é um problema seu, que você é o administrador, mas eu não vi nada. Pelo contrário, vi 40 trabalhadores reclamando, inclusive, que o Ministério do Trabalho nunca foi lá fazer uma vistoria, eles estão trabalhando sem equipamentos de proteção. Então, vendo a saúde de perto, que a gente entende a necessidade da população. Estender as garantias, não só da saúde, para todos os profissionais. Nós queremos fazer uma saúde modelo. A minha intenção é fazer um pacto pela saúde. Obrigada pela sua resposta. Não tem problema do tempo. Quanto tempo a gente tem? Passou do tempo? Faltam 30 segundos. Estamos lá com outro cronômetro lá, então só tem 30 segundos ainda. Nós queremos fazer um pacto pela saúde, Manuel, que coloque na mesa todos os segmentos que compõem a saúde. Afinal, a saúde não é sua, não é minha, não é do Sandoval. A saúde é de todos. Todos têm responsabilidade com a saúde. Eu acho até injusto cobrar de uma pessoa a resolução de todos os problemas. Mas a partir da hora em que todos aqueles que compõem a saúde sentarem à mesa e cada um fizer a sua parte de forma correta, nós com certeza teremos uma saúde de melhor qualidade. Obrigada, candidato. Meu tempo foi suprimido um pouquinho porque eu não vi
marcando aqui. A gente está com outro cronômetro lá de... Mas o outro cronômetro eu não vi, né? Mas acredito no colega. Muito obrigado. Candidato Sandoval, sobre o seu pedido de direito de resposta, a comissão irá analisar e vamos passar para o senhor assim que eles tiverem um posicionamento. Bom, vamos então ouvir agora o candidato Carlos Potengi. Nós entendemos que as reivindicações dos trabalhadores que foram discutidas com o governo, que seja lei, ela tem que ser cumprida. Eu acho que é importante que a gente entenda que todas as propostas que foram amplamente discutidas na categoria, junto com os servidores públicos, eu acho que é importante que seja cumprido por qualquer governo que assuma a função de cumprir no Executivo. Nós entendemos que o servidor público, quando parte para as suas reivindicações, ele tem um princípio de entender que é o melhor para a sua categoria, para o seu segmento de trabalhador do serviço público, de melhorar, de dar uma qualidade para aquele trabalho. Eu acho que as reivindicações que estão, por exemplo, pautadas dentro do Sintras, é importante que seja respeitado por qualquer governo que assuma a proposta de entender e de atender aos interesses desses servidores. Não consigo perceber trabalhar num governo onde você não respeita as próprias reivindicações dos trabalhadores, porque são eles que, na verdade, vão conduzir e dar continuidade e fazer com que o governo efetivamente trabalhe. Porque o governador sozinho, se os servidores públicos resolverem a trabalhar de forma, se é que não vão trabalhar ou parar, a máquina do governo para. Então, eu acho que é importante que isso seja bem claro e que os seus sindicatos, os seus trabalhadores tenham liberdade para poder fazer essa discussão e não ficar preso a determinados interesses ou a determinados acordos. Obrigada, candidato. Vamos agora ouvir a resposta do candidato Sandoval Cardoso. Candidato? Não, sua resposta à pergunta do Sintras. O direito de resposta está sendo analisado assim que tiver uma resposta. Então, o seu tempo começa agora. Bom, todas as leis que estavam a serem cumpridas durante o meu mandato, eu estou cumprindo. Nós conseguimos avançar na progressão horizontal e vertical do quadro da saúde, conseguimos também no quadro geral dos policiais civis, no adicional noturno para os servidores da saúde, da insalubridade, que não estavam sendo cumpridos, pagamos a database, avançamos em novas discussões, a educação que estava em greve, nós cumprimos, enfim, são várias conquistas de um período difícil. E eu acredito em um Estado que avança com o servidor entusiasmado, que o seu colaborador esteja entusiasmado. E acredito muito que nesses próximos 4 anos e 3 meses nós vamos avançar muito, pois vamos estar fora do período eleitoral e não ter interferência do período eleitoral. Acredito muito na meritocracia, que o servidor trabalhe otimista, sabendo que se trabalhar bem, vai ganhar bem. Se trabalhar muito, vai ganhar mais. Esse é um modelo que eu acredito, que eu implanto na minha vida pessoal, nos meus negócios pessoais. É um modelo que eu vejo o Tocantins crescendo e crescente a todo dia. A estabilidade é muito importante para que tudo seja cumprido, a estabilidade financeira do Estado, e é por isso que nós estamos refundando o Estado e os municípios, para que a gente possa atrair novos investidores e amplie toda a arrecadação do Estado do Tocantins. Mas respeitamos muito os servidores do Tocantins, e volto a frisar, o Palácio Araguaia nunca esteve tão aberto para as discussões que nós vamos discutir muito. Obrigada, candidato. Volto a reforçar que está proibida qualquer manifestação hostil aqui dentro do auditório. É uma troca de ideias, um ar de democracia. Então, por favor, todo mundo respeite esse momento ou será convidado a se retirar. Obrigada.
Bom, dando continuidade, então, vamos ouvir a candidata Eula Angelim, que vai responder agora ao Sintras, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Tocantins. Candidato, seu tempo começa agora. Mesmo ouvindo os gritos aí da indignação, né, que é latente aqui no nosso Estado, com muita propriedade eu respondo essa pergunta, que o nosso servidor ele tem que ser respeitado e mantido o seu plano de carreira. É importante também manter essa capacitação e o respeito ao servidor, porque no sindicato que atuei, no sindicato dos hospitais, sempre estivemos de braços dados com o Sintras. Sabemos que os nossos servidores, eles têm sentido uma dificuldade muito grande, até nas questões de valores salariais, a equiparação, a meritocracia que jamais é encontrada, que a gente não vê isso. Isso não é uma coisa que só com os novos governos que surgirão, mas esses que estão aí é muito difícil a gente acreditar que isso seja possível, que por mérito alguém consiga uma cadeira ou o respeito que ele tanto almeja. No caso da saúde, a gente tem visto um desgaste muito grande, porque não se pensa na saúde, se pensa em outras obras depois que acabam as eleições. Não é assim que a gente tem que pensar em governo, em gestão. A gente tem que ver choques de gestões, focar na saúde com grande respeito. Não é somente em épocas eleitorais que se fala dela, e ver que o servidor, quando valorizado, quando capacitado, quando colocado no seu lugar, pelo merecimento e pelo tempo, e com tantas greves, com tantas manifestações que já vimos, não é possível que ainda se pareça algo distante, uma lei, um pedido de socorro. Nós temos realmente que tratar a saúde, e no meu governo é isso que a gente mais preza e mais sabe que é necessário ter. Obrigada, candidata. Bom, vamos então à segunda pergunta. Quem fará a pergunta agora será o Sim Justo. Ok, então antes da pergunta do Sim Justo, nós vamos então conceder 1 minuto de direito de resposta ao candidato Sandoval Cardoso. A partir de agora. Eu quero dizer a todos que para construir um hospital é necessário fazer a sua fundação. E a empresa que ganhou a licitação, Luiz Cláudio, está fazendo a fundação. Vossa Excelência acaba de dizer que é a testemunha que viu lá os servidores trabalhando. Quero concluir, complementar, Luiz Cláudio, dizendo que quando uma empresa ganha uma licitação, ela, dentro dessa licitação, ela tem os prazos a serem cumpridos. A empresa está dentro dos prazos, não está na velocidade que eu gostaria que estivesse. Tenho tentado ao máximo fazer com que ela adiante as obras. Não existe nenhuma medição atrasada, em atraso. O Estado está em dia. E quero aproveitar também o momento para dizer aos funcionários que acabaram de fazer o grito que a lei orgânica deles diz 30 horas. Eles prestaram concurso para 40 horas. No meu governo não vai ter esse tipo de concessão. Obrigada, candidato. Seu minuto terminou. Bom, Sim Justo não está presente, então vou sortear uma outra entidade para... então, um membro da entidade vai fazer uma pergunta, então, do Sim Justo, por favor, aqui na frente. Carlito. Sim Justo é o Sindicato dos Serventuários e Servidores da Justiça do Estado do Tocantins. E vale lembrar também aos candidatos, como nós estamos numa sabatina, a gente se ater aos temas perguntados, questionados pelas entidades, e não direcionarmos questionamentos entre si, para a gente manter esse debate realmente na proposta que é atender aos servidores. Boa noite a todos. Boa noite, senhores candidatos. Senhores candidatos, sabe que a tradição dos últimos governos sempre foi a política do Pires, no que tange aos repasses aos órgãos independentes, TJMP e agora Defensoria Pública. Inclusive, estabelecendo o teto orçamentário financeiro no momento da inserção dos dados do programa próprio de consolidação das contas do Estado. É sabido também que esse método rasteiro
serve para enfraquecer os poderes, de modo a não lhes conferir a independência constitucional necessária para atuar em suas áreas. Assim, pergunto, qual será o tratamento dispensado ao Poder Judiciário do Estado e aos demais órgãos em relação às suas demandas e execução dos seus próprios orçamentos? Haverá independência? O primeiro candidato a responder será o candidato Ataídes Oliveira. Candidato, seu tempo começa agora. Pois bem, gente, eu percebo que o Tocantins, esse estado tão maravilhoso, nós estamos vivendo um momento de tamanha, de plena desmoralização. E aqui agora nós acabamos de ouvir a pergunta, então, do presidente do Sinjusto. Quando nós fizemos o curso de Direito, né, os 3 poderes autônomos, lamentavelmente, as instituições financeiras, as instituições nossa aqui do Tocantins, muito me preocupa. Os favores políticos dentro das nossas instituições nos deixam numa posição muito ruim, Brasil afora e até mesmo fora do país. Nós temos que resgatar, senhor presidente, nós temos que resgatar a credibilidade do nosso Poder Judiciário. Evidentemente que nós temos que fazer reforma no Poder Judiciário. Mas esses favores políticos hoje, dentro do Poder Judiciário, têm judiado muito da nossa credibilidade lá fora. Eu quero lhe dizer que, se for da vontade de Deus e do povo que a gente chegue ao governo, nós vamos respeitar as nossas instituições. Esses favores políticos que acabam com o nosso Estado, nós vamos ter que acabar com esses favores políticos, viu? E o nosso Poder Judiciário será respeitado como tal. E a impunidade que, lamentavelmente, impera hoje no nosso Estado, nós temos que debelá-la também. Nós temos que acabar com essa impunidade. E eu estou de olho o tempo todo nesta condição, principalmente do nosso Poder Judiciário, que tem um serviço prestado extraordinário ao nosso querido Estado. Obrigada, candidato. Vamos agora passar a palavra ao candidato Luiz Cláudio. Seu tempo começa agora. Bom, caro representante dos serventuários, inclusive ao lado de um amigo lá de Paraná, aquele abraço, né? Eu quero dizer o seguinte, o senador foi feliz em dizer da separação dos poderes, Montesquieu, quando criou o judiciário, o legislativo, o executivo. Só que, infelizmente, os poderes, ao invés de se manterem harmônicos entre si, ficam brigando e por uma causa simples, dinheiro. Na verdade, o executivo é quem dá a palavra final na questão orçamentária, sempre. Manda para o legislativo e ele acaba aprovando aquilo que veio do executivo. E a gente percebe que, a cada ano que passa, o orçamento da justiça é aquele que fica aquém das reais necessidades. A gente vê um contrassenso, inclusive no Estado, com taxas cartorárias, com aumento estratosférico, né, prejudicando a nossa economia, enquanto que o salário de serventuários é aquela coisa achatada, né, que fica causando descontentamento no seio do Poder Judiciário. Então, a minha proposta é manter um diálogo aberto, de forma harmônica e independente, respeitando o Poder Judiciário. Eu, que sou advogado, né, não poderia fazê-lo de forma diferente, para que, ao longo dos anos do meu mandato, eu possa, pelo menos, resolver essa questão tão... que deixa o judiciário de quatro. Né? Me desculpe até usar essa expressão, mas eu quero resolver essa questão para que o judiciário tenha a sua independência, possa realmente ser um poder que preste o seu relevante serviço à população aqui no Estado, e não vai ser diferente, é dessa forma que eu irei atuar. Obrigada, candidato. Passo agora a palavra ao candidato Carlos Potengi, que vai responder a pergunta do Sinjusto. Nós entendemos... Só um minutinho, candidato. Retomem o tempo, por favor. Nós entendemos
Ok. Nós entendemos que o Poder Judiciário ele deve ter, né, uma função específica de defesa dos interesses dos servidores públicos, do seu direito, fazer com que o direito seja cumprido e seja estabelecida uma norma correta do cumprimento dessa forma de aplicação da lei. Porém, nós entendemos que os servidores da Justiça, sendo representados por várias entidades sindicais, ela enfraquece a própria ação desse Poder Judiciário. Nós não conseguimos entender como os vários servidores, por exemplo, a gente tem o Serventuário da Justiça, do Defensoria Pública, que todos são da Justiça. Então nós entendemos que a Justiça tem que atuar de forma conjunta. Se você serve, mesmo que tenha as suas variantes no Poder Judiciário, mas nós entendemos que os servidores públicos da Justiça devem ter uma reivindicação única, inclusive para fortalecer a sua atuação como servidor público. Porque na medida que você fragiliza, fragmenta, você cria oportunidades para outro tipo de ação que não é, digamos, a melhor forma de atuar como servidor público. Você cria condições para que haja uma fragilidade do próprio servidor público de servir, inclusive, de uma massa de manobra, ser manipulado pelos os seus dirigentes, às vezes, que não vão cumprir com as reivindicações que os próprios servidores estão cumprindo, estão solicitando. Então, nós entendemos que essa fragmentação não ajuda. Obrigada, candidato. Seu tempo terminou. Passo agora a palavra ao candidato Sandoval Cardoso. Eu enxergo um Estado forte quando os poderes se alinham, trabalham em conjunto, em harmonia e com independência. E vejo isso no Tocantins. Esse diálogo tem que ser constante e é necessário manter o equilíbrio das contas. O Estado tem avançado em todos os sentidos, de forma que ninguém pode negar os avanços que houveram tanto no Tribunal de Justiça, na Defensoria, no Ministério Público, na Assembleia Legislativa. Eu geri a Assembleia o ano anterior, com um orçamento que, ao final do ano, mesmo fazendo uma gestão arrojada, onde eu levei a Assembleia ao encontro das pessoas, onde criamos a TV Assembleia, que não existia, e mesmo assim devolvi aos cofres públicos, que eu entendi que a saúde precisava mais, que a educação precisava mais, devolvi aos cofres públicos 16 milhões de reais. É importante dizer das parcerias que existem com o TJ. Por exemplo, eu tive a felicidade de ir a Araguaína, dar início da ordem de serviço às obras do tão sonhado e tão prometido Fórum de Araguaína. São frequentes os avanços aos servidores do Tribunal de Justiça. O diálogo existe, não entendo que é pires na mão, entendo que quanto mais o Estado avançar, mais possivelmente nós vamos poder proporcionar independência financeira a todos os poderes. Mas isso já vem acontecendo. Acredito na justiça, acredito no trabalho da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, da Defensoria Pública, que avançou muito. Esta harmonia, esta união dos poderes, porém, a sua independência é que faz com que o Tocantins avance. É preciso fiscalizar, é preciso julgar quem estiver errado, e o Estado vem avançando nesse sentido. Obrigada, candidato. Passo a palavra agora à candidata Eula Angelim. A meu ver, a liberdade que o sindicato hoje está requerendo é no sentido de ter mais autonomia desses servidores da área da justiça. Está sendo inviável, ultimamente, do jeito que está acontecendo. Desde os 23 anos eu estou vivendo essa vida jurídica. Então, o que eu sinto é que, se continuar dessa maneira, se não houver sindicalização, que é tão importante, até porque a primeira pergunta que vimos do Sintras, o Sintras é um grande exemplo de sindicato. É importante que cada setor realmente leve a sério os sindicatos, e quando houverem as reuniões, eles sejam participativos também. Do contrário, quem cala consente, e quem não fala nada, como é que ele pode requerer alguma coisa só em épocas de eleições?
Nós sabemos que essa independência é um dos polos mais importantes que se quer hoje em dia para se poder ter uma justiça mais aberta, mais ampla e segura para o cidadão. Para chegar até o cidadão, essa respeitabilidade que ele tanto exige e que ele não vê, quando ele precisa dos recursos da justiça e muitas vezes se falta o mínimo, se falta valorização. Alguns servidores da justiça se sentem invisíveis. Já aconteceu numa reunião que eu tive, de sentirem que cadê a sua valorização, seus planos de carreira, o aumento salarial, a condução do seu trabalho com segurança e de uma maneira que ele seja respeitado. No nosso governo a gente vai focar isso com grande credibilidade, porque sabemos como é difícil atuar a cada dia, com tantas dificuldades e diferenças, sendo que, se não houver realmente essa participação e esse interesse de fazer essa mudança, ficará muito difícil esses setores terem essa coesão que tanto se quer. É importante dar essa independência e fazê-la valer. Obrigada, candidata. Vamos agora à terceira e última pergunta desse primeiro bloco da sabatina. Quem fará a pergunta será o 7, Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Tocantins. Boa noite a todos, boa noite aos ilustres candidatos. O primeiro, eu quero advertir os candidatos que saúde não se faz só com médicos. Eu tenho acompanhado as propostas de campanha e sempre que se fala em saúde, alguém diz, não, é uma equipe médica. Eu quero dizer que saúde não se faz só com médico. E a enfermagem está aí, para cobrar, inclusive a participação no planejamento das ações. Senhores candidatos, a enfermagem no estado de Tocantins hoje tem aproximadamente 5 mil profissionais atuando nas unidades hospitalares do estado. Representa 70% da força de trabalho na área da saúde e realiza 82% dos procedimentos feitos no âmbito do SUS. Pergunto, os senhores candidatos têm algum projeto específico para essa categoria tão importante para a sociedade tocantinense? Se houver, qual seria? Muito obrigado. Seguindo a ordem de sorteio, o primeiro a responder será o candidato Ataídes Oliveira. Senhor presidente, como você bem colocou, a saúde é um todo. É do médico, aquele mais simples funcionário da saúde, aquele que limpa o chão da saúde. Evidentemente que o enfermeiro é uma sequência de um expediente feito por um médico. O problema da saúde no Tocantins, nós já sabemos que está no fundo do poço. Não é? O problema da saúde é que nós vamos ter que fazer grandes hospitais, que nós vamos ter que equipá-los, fazer uma saúde preventiva. Isso nós sabemos que é necessário. Mas eu volto novamente a dizer, enquanto um governo de Estado não investir no corpo humano, principalmente dessas 3 áreas prioritárias, que é saúde, segurança e educação, nós jamais vamos ter uma saúde digna ao nosso povo. Não só olhando a classe dos enfermeiros, mas como um todo. Nós temos que respeitar o profissional da saúde. Nós temos que valorizar o profissional da saúde. Nós temos que treinar o profissional da saúde. E nós temos também que cobrar do profissional da saúde. Agora, eu vejo o seguinte, que todas essas reivindicações e projetos de valorização, se a gente não acabar, se nós não acabarmos com essa danada dessa corrupção e não equilibrar essas contas que o governador disse há poucos minutos, nós jamais vamos fazer. Então, pode ter certeza que o projeto é para toda a saúde. Evidentemente que o enfermeiro ou a enfermeira tem que ser olhado com muito carinho, como médico e todos eles, viu? Obrigada, candidato. Passo agora a palavra ao candidato Luiz Cláudio. Caro Claudean, presidente do Sindicato dos Enfermeiros, dissestes bem, a saúde não se faz apenas com os médicos, mas também não só com os enfermeiros. Apesar de ser a grande parcela da mão de obra da saúde, se faz também com o porteiro do hospital, com aquela serventuária que fica limpando o ambiente hospitalar.
E é por isso que a gente tem que valorizar todas essas pessoas. Eu sempre pensei no enfermeiro de uma forma assim bonita, uma profissão que realmente a pessoa se entrega para salvar vidas, para ajudar pessoas. A sua profissão é uma profissão realmente cheia de coisas boas. Você está de parabéns de pertencer a uma classe que eu admiro muito. Se a gente, como candidato, não tinha uma proposta efetiva para os enfermeiros, temos agora com as suas reivindicações, com certeza. É uma pauta extensa, mas entendo que uma pauta que, durante 4 anos de governo, a gente pode muito bem equacionar ela e transformar os profissionais da enfermagem em profissionais mais valorizados, né? Assim como todos os profissionais públicos do Estado. Eu quero dar um tratamento isonômico de alto nível para o funcionalismo público do Tocantins. Vocês tenham certeza, acreditem, não tenha medo. Às vezes a pessoa fica com medo do novo, mas o novo sempre vem, como diz o poeta, e ele sempre representa coisas boas. Assim como quero fazer para os enfermeiros, quero fazer para os servidores públicos, quero fazer para os dentistas, médicos, todos os profissionais que compõem o segmento saúde. Tenha certeza, essa sua pauta de reivindicações será cumprida à risca no meu governo. Iremos estar sempre atendendo. Obrigada, candidato. Quem responde agora a pergunta do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Tocantins é o candidato Carlos Potengi. Candidato, seu tempo começa agora. Nós entendemos que a saúde é fundamental para a vida e para o ser humano. E nada mais justo do que a pauta apresentada aqui pelo Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, que tem pontos super importantes e fundamentais para que esse servidor possa desempenhar o seu trabalho na melhor forma possível. Entendemos que ele trabalha em conjunto, não só os enfermeiros, como os médicos, os assistentes sociais, todos juntos, né, discutindo qual o melhor trabalho a ser cumprido como servidor público. Porque nós entendemos que esse processo de discussão, onde todos sejam respeitados, é fundamental para que eles sejam respeitados como trabalhadores e como servidores públicos. Primeiro, que não pode-se ter um loteamento de função ou de cargos, que acabe, inclusive, com o próprio fisiologismo do funcionário público que existe. Né? O nepotismo, o patrimonialismo, porque o servidor público se acha dono, às vezes, dependendo de determinadas situações, dono do próprio governo, dono do próprio Estado. Eu acho que é importante que entenda que o servidor público, ele está para servir à população. E o enfermeiro também faz parte desse servidor. E é importante que essas formas de trabalhar sejam respeitadas, que acabe, inclusive, com essa prática que hoje tem dentro do servidor público, né, de achar que pode mais do que qualquer membro da sociedade, um membro da população, que seja um simples trabalhador que vai ser atendido pelo enfermeiro ou pelo médico. Acho que é importante que o servidor público tenha esse respeito também. Obrigada, candidato. Seu tempo terminou. Vamos agora ouvir o candidato Sandoval Cardoso. É importante dizer que, depois que assumiu o governo, nós regularizamos as gratificações e as indenizações ao quadro da saúde, aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem. Nós também concedemos as progressões horizontais e verticais também ao quadro da saúde. Pagamento do adicional, nós fizemos um acordo adicional de insalubridade e o adicional noturno, que também fizemos acordo. Já recebi no Palácio a categoria, e é bom dizer que frisar que a categoria que o Estado do Tocantins é o segundo Estado que melhor remunera os enfermeiros do Brasil, que trabalha 30 horas semanais, e acho justo, porque conheço a realidade dos nossos hospitais, estou sempre dentro dos nossos hospitais, desde que assumi o Estado, e sei que ali tem várias situações para melhorar. O espaço físico realmente é o grande gargalo da saúde do Tocantins. Nós precisamos
e já estamos fazendo com o Hospital de Gurupi, o Hospital de Araguaína, criando novos leitos até nos hospitais velhos para remediar a duplicação da HGP. Com isso, nós vamos melhorar, sem dúvida, a saúde e as condições de trabalho dos nossos enfermeiros do Tocantins, que eu parabenizo, porque realmente é estressante. A meritocracia também vem de encontro com tudo que eu venho querendo para o Tocantins. Não podemos, alguns se escorar em outros, e precisa dar o direito de receber quem está trabalhando. Agora, um ponto positivo, para dizer uma proposta de concreta, eu vejo ali nos hospitais as condições precárias dos locais que os nossos enfermeiros têm para descansar. Isso é direito deles. E nós já estamos arrumando, inclusive, em alguns hospitais. Já estamos fazendo imediatamente, vamos melhorar a cada dia. Contem com a minha receptividade, o meu reconhecimento pelo trabalho dos enfermeiros do Tocantins. Obrigada, candidato. Com a palavra agora, a candidata Eula Angelim. Realmente, a função do enfermeiro é uma das mais importantes que temos, porque a grande dificuldade que o enfermeiro sente é que é ele quem atende aquele paciente doente, nervoso, e sem um lugar para ele ficar, um leito, muitas vezes. Ele que faz as vezes do médico, mas nem sempre ele não recebe, nem tem a valorização necessária que ele tanto merece ter. A quantidade é enorme e as dificuldades também são muitas. Se fala muito da valorização do médico, né, que ele já recebe bem melhor, mas a gente precisa de número maior também deles. E de enfermeiros, todas as reivindicações que estão sendo pedidas, requeridas, com certeza a gente faz muitas reuniões nos sindicatos, nós sabemos a importância que é e que realmente precisam ser colocadas nos planos de governo e realmente colocadas para funcionar. Porque a salubridade, a periculosidade, isso é uma do que mais passa e mais vive o enfermeiro. E a categoria, assim como todos os agregados, deverão ser valorizados. E é necessário que, nos planos de carreira, no salário, na questão até da ocupação que ele deve ter, e no melhoramento, nas condições físicas também. Porque a nossa saúde, ela, apesar do pouco tempo que temos enquanto Estado, ela está sendo muito precária, muito desvalorizada, desrespeitada. Não tem como a gente fechar os olhos e dizer que está melhorando, porque não está. Vi o Hospital de Araguaína e alguns lugares que não têm hospitais, como com um caso, Taquarussu e Natividade. E muitas vezes é o enfermeiro quem salva vidas ali, nos postos de saúde, pessoas que não têm condições nenhuma de ter um plano de saúde. E é importante, sim, a gente ver com bons olhos. Obrigada, candidata. Bom, terminamos então o primeiro bloco. Neste momento, um assessor de cada partido ou coligação poderá ter contato com o candidato aqui no palco pelo prazo de até 1 minuto, contados a partir de agora.